Vamos lá, pessoal. Eu acho que ontem eu acho que um dia que tão simbólico e representativo como é o Dia dos Pais, né? Tanto que é só uma vez no ano, apesar que o Dia dos Pais é todos os dias, mas uma vez no ano só. E eu acho que o Fantástico, da forma mais idiota, da forma mais imbecil, vai lá e me retrata uma matéria como aquela, jogando realmente aquele tipo de história, né, de uma família, principalmente na rede nacional e no canhão que é o próprio Fantástico na Rede Globo de televisão. E eles conseguem fazer isso. E eles conseguem navegar dessa forma. Só que a minha cancela de hoje vai pai, mãe, Larissa Manoela, vai todo mundo para lá. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu acho que a partir do momento que a gente pega e simplesmente tenta, porque pai e mãe, eles foram feitos para educar. Pai e mãe não foi feito para manipular absolutamente ninguém. Pai e mãe, eles não foram acometidos na terra, justamente quando eles têm filhos e se tornam pais, justamente para colocar ali a filha como se fosse praticamente em cárcere privado, como se fosse refém. Ah, a refém tem água gelada, tem suco na geladeira, sabe? A refém tem comidinha no micro-ondas, a refém tem absolutamente tudo. Eu já presenciei a Silvana Tax fazendo mas grandes barracos, ou fosse em coletivas de imprensa, ou fosse com a própria Larissa Manoela, ou fosse com qualquer outra história. Eu já vi a própria mãe da Larissa Manoela, a Silvana Tax, que não é fácil, protagonizando histórias e baixarias, inclusive, e a mais adequada que nós vimos foi, inclusive, na escola de samba ali, quando a menina ia sair, quando ela resolveu dar aquele away e fazer aquele escândalo justamente. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? De que forma, por que isso acontece? Quais são os valores que nós estamos perdendo ao ponto de uma filha com apenas 22 anos ir para uma rede nacional e simplesmente fazer aquela delação premiada, entregando tudo pelos pais, que meus pais, está tudo certo, pessoal. Eu compreendo de todas as formas que ela quer gerir a carreira, mas eu não sou de acordo, por exemplo, ela chegar e fazer aquela delação premiada, colocando realmente o pai e a mãe vulneráveis numa história como se ela nem conhecesse, como se ela nem sequer tivesse já ouvido falar o nome dos dois, sabe? Que eles erraram feio também, mas ela também poderia ter poupado. E eu acho que esse tipo de assunto, principalmente quando é em família, você fecha uma porta, acende uma luz, quebra-se um pau fenomenal até resolver a história, mas que fique ali, em família, e não principalmente um caso tão delicado quanto esse, um caso que realmente hoje pode mudar simplesmente todas as perspectivas dessa família, inclusive da própria Larissa Manoela. Então eu não acho justo, ou então, porque precisava de advogado, colocasse um advogado no meio da discussão, fecha-se a porta, apague a luz, mas acende a luz e desce gritaria, não faz mal, baixaria mesmo, mas que resolva a situação sem mesmo ter que ir para a imprensa. Sem isso, tem que ser simplesmente mediado pela própria Renata Capucci, que na sua mais discreta inocência também, que ela se fez rogar, porque de inocente não tem absolutamente nada, praticamente que colocando uma filha contra uma própria família. Eu acho que ela deveria ter feito perguntas um pouco mais relevantes, sabe? Qual que vai ser o futuro com a sua família, que ela fez no final, inclusive? Como você vê a sua mãe? Como você vê seu pai? O que você gostaria de falar para sua família agora? Olhe para aquela câmera e diga qual é o amor, qual é o sentimento único que você sente por essa família. Eu acho que ela deveria ter ido por esse caminho e não simplesmente ter tacado lenha e ter dito, ai, nossa, mas fazia isso. Aí a Larissa Manoela vem com áudio porque eu queria um milho, eu queria sorvete e eu queria um chá. Porque daqui a pouco o que vai acontecer? A culpa é do milho, a culpa é do sorvete e a culpa é do chá. E eu não acho isso correto. Eu não acho isso de uma forma simplesmente de uma excelência de família, das pessoas acharem que talvez elas sejam capazes de simplesmente resolverem a vida dessa forma. E aí eu vejo um monte de gente querendo se jogar nos holofotes. E um deles é o tal do Thomas Costas, que pegou e falou assim, eu já passei por isso, mas pelo jeito, Thomas, você não aprendeu ainda. Porque realmente praticamente quebrar a cara da sua ex-mulher, você foi capaz. Então, ou seja, você não é o cara mais indicado para falar sobre relação tóxica, né? Que agora é modinha, relação tóxica de família.
sabe? Em primeiro lugar, família é família. Família é independente de quem seja, pai, mãe, não importa. Você simplesmente tem que respeitar. Como a Larissa fez, ela cansou, ok, abriu mão, 18 milhões, deixou para os pais e vai tocar a vida dela sozinha. Ela que vai gerenciar tudo isso, ok, é uma decisão dela e tá certíssima também, mas eu nunca fui a favor dela pegar e simplesmente ir para uma rede social, ou ir para uma rede social não, ir para um programa do tamanho do Fantástico e fazer tudo o que ela fez, entregar áudio da mãe, entregar áudio do pai, tudo aquilo que nós assistimos ontem. Que vergonha, é vergonhoso, e ainda mais o Fantástico, sendo Fantástico, simplesmente vai lá e endossa toda essa questão, ou seja, é triste, é completamente sibilino, não vale a pena, não é legal. Por quê? Porque isso lá na frente, isso vai ter um ônus, e vocês podem ter certeza que a cobrança ela chega, e ela chega às vezes da pior forma. Aí hoje eu vejo o tal namorado também da Larissa Manoela indo para as redes sociais e fazendo textão, fazendo cartão, fazendo cartinha, sabe? Por quê? Porque quer aparecer também. Porque quer fazer parte dessa história. Não estou aqui para aparecer. Não, então ficasse calado. Não aparecesse, não daria nenhuma opinião nessa história. O que é, o que você vai fazer, o que você acha disso. Porque até então, até agora, era uma briga entre filha, pai e mãe. Agora, a partir do momento que você declara isso, se jogando também como carta, se torna também uma briga sua. E aí você realmente se joga na situação. Ou seja, ficou muito feio. A forma como foi conduzida essa história foi completamente desleal. Desleal, inclusive, com os próprios pais, porque eles deveriam ter sido entrevistados da mesma relevância que a Larissa Manoela. Por que eles não foram atrás dos pais da Larissa Manoela? Por que eles não foram atrás? Porque eu não ouvi a Rede Globo falar assim, procuramos os pais da Larissa, mas eles não quiseram dar entrevista. Eu não ouvi em nenhum momento eles falando isso. Ao contrário, eles só trabalharam com o benefício da própria Larissa falar, o que é muito triste, o que é muito desprazeroso, a gente olhar simplesmente uma menina que lá atrás a gente sabe que começou muito pequena ainda e trabalhou muito para chegar até onde ela chegou. Mas, sinceramente falando, até como atriz eu não acho ela tão boa, mas ela tem uma representatividade como influenciadora, isso sem dúvida alguma. Tanto que ela arrecada milhões, através principalmente das marcas que a procuram. Então, a Larissa Manoela, sem dúvida alguma, ela representa alguma coisa. Isso não tem como a gente discutir. Mas, que simplesmente não dá a possibilidade dos pais da Larissa também responderem aos ataques, isso com toda certeza é inútil. É uma matéria que eu pegaria e jogaria no lixo, porque não é a boa forma, não é a melhor manobra do jornalismo tentar fazer esse tipo de coisa. Eu não entendi qual foi o critério da Rede Globo e o conceito da Rede Globo para fechar essa matéria da forma como foi fechada. Eu queria ver também a entrevista na bruta, porque a entrevista editada para mim não diz absolutamente nada, porque eu vi uma entrevista completamente partidária, aonde colocaram a menina, onde parece que ser legal, você colocar uma filha contra os pais é extremamente relevante, e que bacana que é, e olha só o que ela está fazendo com o pai e com a mãe, jogando o pai num tanque de ácido, e isso é maravilhoso, nós estamos adorando ver esse tipo de coisa, sabe? E aí hoje, inclusive pela manhã no Morning Show, muita gente às vezes achando assim, mas os pais roubaram ela. Gente, a gente nunca sabe o que acontece dentro de uma família, os meandres de uma família, os labirintos de uma convivência. A gente nunca sabe o que realmente acontece dentro de uma casa. Por isso que eu digo, por que levar isso para a televisão? E principalmente para um Fantástico, que a gente sabe que tem milhões de telespectadores. Para esses pais, tanto o pai quanto a mãe serem apedrejados na rua quando saírem? É isso que eles querem, na verdade? É dessa forma que eles querem instituir a família brasileira? A grande Rede Globo de televisão? Eu não sou de acordo. Eu não gosto disso. Eu acho que ali todo mundo é culpado. Ali o pai é culpado, a mãe é culpada, Larissa é culpada. Todo mundo é culpada nessa relação. Não adianta simplesmente alguém querer vir falar assim, ou a internet fazer barulho para cima de mim, porque não vão conseguir mudar a minha opinião só porque eu estou do lado da família, só porque eu estou do lado realmente de uma instituição. E eu volto a dizer, o que eu sempre tive de mais sagrado sempre foi a minha família. Sempre foi o meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós sempre fomos extremamente unidos. Minha mãe não mais, ela tá agora, hoje ela anda em espírito conosco.
ela não anda mais fisicamente, mas você pode ter certeza, onde estava um, estavam todos. E não adianta me falar, porque roubaram, isso não entra na minha cabeça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma época da minha vida que o meu pai, ele ficou desempregado e eu tive que realmente às vezes custear com absolutamente tudo. Uma vez meu pai, ele tinha que fazer uma viagem de última hora e eu tinha acabado de receber uma grana. Tinha recebido uma grana inclusive do próprio SBT. E ele pegou e falou assim: "Eu preciso desse dinheiro". Eu simplesmente peguei e falei assim: "Eu não posso te dar porque eu tenho as minhas contas para pagar". E ele pegou e falou assim: "Mas então eu não vou viajar, não vou". Eu falei: "Então dane-se, porque você sabia que você tinha". Ou seja, nós resolvemos tudo de porta fechada, dentro da minha casa, com a minha família. Foi um quebra-pau horroroso, mas nós resolvemos a situação. Ou seja, e tudo aconteceu. Dali uma semana, meu pai estava indo para Goiás para fazer a tal reunião e eu arrumei uma graninha para ele poder ir. E estava tudo certo, só que ele não podia ir em cima da hora daquele jeito com o meu dinheiro, que eu tinha um monte de coisa para pagar. Então vamos resolver as questões em família. Vamos tentar resolver as coisas realmente numa capacidade onde todo mundo possa trabalhar com o benefício da defesa. E não simplesmente você ficar assistindo, sentado no sofá da sua casa, assistindo uma filha tentando queimar a mãe e o pai em praça pública. Eu não gosto disso. E a dona Rede Globo ainda incendiando toda a história e batendo palma para que tudo isso acontecesse. Ou vocês acham que isso é lindo? Ou vocês acham que isso é completamente legal? Ou ela vai fazer. Não me interessa o que a mãe dela vai fazer daqui para frente. Não me interessa o que o pai vai fazer daqui para frente. Não me interessa o que a Larissa vai fazer. Ela tomou a atitude, sim, daqui para frente, de começar a cuidar da própria carreira. Maravilhoso, tá tudo certo. Agora, ela deixou 18 milhões para o pai e para a mãe. Então, ou seja, eles têm muitas condições agora daqui para frente de ter uma renda extra, de ter uma renda saudável. O que eles vão fazer daqui para frente, pouco me importa. Eu só não fui de acordo disso ter vindo a público da forma como veio, sabe? Porque ela só tinha 2%, 98% era nosso e 2% era dela. Eu queria ter ouvido um advogado, não teve nenhum advogado durante a história. Cadê o advogado? Por que não colocaram um advogado para falar? Um advogado de família, por exemplo, o que nós vimos foram documentos só. Foram documentos ali que a gente sabe como funciona. Agora eu queria ter ouvido realmente um advogado comentando sobre o assunto. Como é que funciona tudo isso? Quem é que tem razão, quem é que não tem? Não, eles fizeram um negócio que a gente chama em televisão de chapa branca. Ou seja, eles chaparam a matéria com a própria Larissa Manoela, dizendo tudo aquilo que ela queria dizer, não colocaram absolutamente nada informativo, como quem diz o que pode acontecer daqui para frente, quem tem razão, quais são os meandres da justiça, aonde ela pode se apoiar, quem pode se apoiar nessa causa. Não, eles simplesmente jogaram no ar e dane-se. O público que se entenda depois com a própria família da Larissa Manoela, se quiserem. Fora isso, se quiserem também apedrejar, jogar eles em praça pública, incinerá-los, tanto faz, sabe? Mas a gente vai proteger a Larissa. Foi isso que eu senti. O que não é bacana, porque a gente sabe ali que existe um papel de família, de pai, mãe, filha e de todo mundo ali que realmente está desenvolvendo o seu papel. E não é justo fazer isso. Não é justo fazer isso com uma mãe. Não é justo fazer isso com o pai. Como também não é justo os pais fazerem isso também com uma filha. Então, ou seja, ali está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Então, os pais estão errados pela relação tóxica e por esse cárcere privado que de repente mantiveram ela durante todo esse tempo, porque a refém tem água gelada, a refém tem cartão de crédito, a refém tem absolutamente tudo que ela precisa. Tem caminha quente, tem água quente, tem chuveiro quente, tem tudo. E mais uma vez eu digo, não adianta querer culpar milho, chá, não adianta querer também culpar o sorvete. O que não é legal, entendeu? Não adianta. O que a gente tem que pensar é na estrutura da família. O que eles erraram, de que forma eles podem se acertar. E não simplesmente depois de tudo, aonde a gente pensa que o incêndio havia acabado, porque aquilo lá foi a forma mais aberrante realmente de se estancar uma história, não veio um namorado hoje da Larissa Manoela fazendo cartinha na rede social. Porque eu estou do lado, porque mexeu com uma, dando a intenção do feminismo, sabe? Misturou
tudo, porque uma mulher não pode ser tratada dessa forma. O que é isso, cara? Aí ela tá falando de filho, pai e mãe, sabe? Você não tá falando de outro episódio. Entendeu? Ou seja, aí você sempre disse nessa história, o André, que você não queria aparecer. Ou seja, por que você faz cartinha na internet um dia depois dessa matéria ter repercutido da forma como repercutiu? Ou, na verdade, isso está no tubo de ensaio desde sexta-feira, quando começaram a vazar as chamadas do Fantástico, quando começou as chamadas do Fantástico. E estava todo mundo esperando realmente essa matéria de ontem para assistir, que foi o ponto alto do Fantástico. Ou seja, e o Fantástico, mais uma vez, trazendo esse desserviço. Por que eu digo desserviço? Porque eles simplesmente chaparam brancamente a Larissa Manoela. Eles poderiam ter colocado ali um advogado, um especialista para falar sobre o caso. Num caso como esse, como devemos agir? Quem é que vai realmente? Um conciliador, seja lá o que fosse, eles poderiam, porque a gente sabe que o grau de penetração do próprio Fantástico em rede nacional no Brasil é imensa. Então, ou seja, eles poderiam ter tomado um pouco mais de cuidado e poderiam ter elaborado uma matéria muito melhor e não simplesmente agir da forma como eles agiram, de forma tão baixa, de forma tão estranha, de forma tão esquisita, colocando ali como se os pais como se o pai e a mãe fossem completamente ladrões. E se não tomar cuidado daqui a pouco, os pais delas estão indo em cana, porque a gente sabe como está funcionando esse tribunal da internet. E eu volto a dizer novamente, eu não estou aqui defendendo pai e mãe. Eu estou dizendo que, para mim, todo mundo é culpado nessa história. Todos são culpados. Todos. O pai, a mãe e a Larissa Manoela. E a Larissa Manoela por quê? Pelo fato de ter levado isso a público. É a forma mais legítima de resolver uma questão? Não. É uma forma... porque ela precisava publicidar essa história. Me desculpa, ela não precisava publicidar absolutamente nada. Ela não teria que ter trazido isso a público, ela teria que ter resolvido isso dentro do seio familiar, dentro da questão familiar, e não simplesmente dizendo o seguinte: sabe, porque os meus pais, eu precisava de piques, porque eu precisava de não sei o quê, é piques, é hora, sabe, chega disso, gente. Sabe, chega disso. Sabe, ela não é mais a menininha. Ela não é mais na montanha encantada. Não é. Ela é uma mulher hoje. Ela é uma mulher e ela precisa ser tratada como tal. Alguém tinha que chegar para ela e simplesmente chegar e falar assim: olha, meu amor, eu vou te dizer uma coisa, não vamos levar isso a público, que isso inclusive poderia ser o papel do próprio André. Não vamos levar isso a público, sabe por quê? Porque lá na frente a gente vai precisar da sua família. Ou vocês acham que não? Sabe? E não foi essa a atitude que eles mantiveram. Ao contrário, todo mundo quis ver o circo pegar fogo. E o que mais me chama a atenção nessa história toda é ver todo mundo aplaudindo e falando assim: a Larissa tem razão. A Larissa, ela tem razão, gente. Sabe por que ela tem razão? Porque é uma relação tóxica, aonde a mãe dela roubava ela e o pai também. Eu não estou dizendo, Larissa, meu amor, eu não estou dizendo. Gente, eu tô com tosse hoje, como eu disse pra vocês, tô com uma laringite horrorosa, mas eu tô falando. É o seguinte, mas eu não estou dizendo, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu tô falando, tá certo? Que não adianta vir com manifestação, não concordo, tal, não sei o quê. Não, os três estão errados. Os pais por terem agido da forma como agiram, não ter jogado nunca claro com ela. Tá? Porque ela deveria, assim, pela quantidade de tudo que ela trabalhou, ela poderia, aos 22 anos, ter acesso a tudo que ela já ganhou. Sim. E não manobrar as histórias como foram manobradas. Porque eu conheço muito bem a senhora, dona Silvana Tax, tá? Agora, o que eu também fico indignado, o poder da minha indignação, sabe qual é? Levar isso a público. Isso poderia ter sido resolvido no seio familiar, dentro de casa, com pai, com mãe, e não simplesmente advogados. Chama jurista, advogado, psicólogo, veterinário, chama tudo, coloca todo mundo numa mesa e que vença o melhor.
E que faça uma mesa redonda mesmo ali, resolvendo a situação, fazendo tudo acontecer, entendeu? Mas não simplesmente você pegar a Larissa Manoela como se fosse vítima da história e jogar ela ali no banco das vítimas do Fantástico e vender como se ela fosse a pura vítima. Sabe? Não, eu quero saber a real dessa história. A real, nenhum advogado falou, nenhum advogado foi ouvido, o pai e a mãe não foram ouvidos. A única coisa que nós vimos foram a questão das documentações, 33%, 33% e 33%, depois 98% e 2%. Foi isso que eu vi. Eu não quero ver isso, eu queria ver a matéria na bruta. E eu gostaria de ver um especialista comentando sobre o assunto. E volto a dizer, a matéria foi chapa branca, porque você só dá oportunidade para um falar, chama-se chapa branca, ou seja, ficou chapado. Obviamente que eles queriam o barulho que aconteceu hoje, inclusive. Desde sexta-feira, na verdade, eles já queriam esse barulho, que era o ponto alto realmente do senhor Fantástico. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma questão aí em jogo chamado família. E isso eu não vou abrir mão. Isso eu não vou jogar pela janela. Eu não vou simplesmente abrir a janela da minha casa e falar assim: dane-se, dane-se o pai e a mãe. Deixa eles queimarem em praça pública, vai, arranca a cabeça deles. Chuta agora a cabeça da Larissa, da Silvana, vai lá, pode chutar. Vai, faz da cabeça dela uma grande bola de capotão. Eu não vou fazer isso, não vou porque eu não acho justo também. Porque se ela conseguiu talvez chegar até onde ela chegar e seja da forma mais torta ou correta que vocês achem, também os pais trabalharam por trás para que ela conquistasse. Então não adianta também simplesmente pegar e achar que assim, porque ela é a coitadinha. Como eu volto a dizer, não existe coitadinho nessa história. Tá? Existe dinheiro nessa história, dinheiro, milhões em jogo. Não existe coitadinho. Eles têm 18 milhões cada um, inclusive 18 milhões que pertence à própria Larissa Manoela, que segundo ela ontem abre mão desse dinheiro justamente para que os pais tenham uma qualidade de vida. Lindo, maravilhoso? Ok, tudo bem, mas eu gostaria de saber agora daqui para frente como é que vai ser. Ela vai cuidar da carreira dela? É ela mesma que vai tomar conta? Ela vai contratar gente? Ela vai atrás de trabalho, como inclusive o pai e a mãe corriam atrás de trabalho para ela? É isso mesmo que ela vai fazer? Então eu preciso entender, eu preciso saber de todas essas respostas. E essas respostas não foram tiradas ontem no Fantástico, foram? Você viu a Renata Capucci perguntando: ok, Larissa, você vai começar a trabalhar, você que vai gerenciar a sua agenda, é você que vai cuidar da sua carreira daqui para frente? Você tem assessoria? Como é que é? Quem vai correr atrás dos seus trabalhos? Quem vai fechar seus contratos? É isso que a gente gostaria de ter ouvido também, para saber efetivamente qual foi justamente todo o trabalho desse pai e dessa mãe. E que eu volto a dizer mais uma vez, não estou colocando o santo no meu pedestal. Não! Ali para mim todo mundo é errado. Todo mundo tem a sua culpa no cartório. Não adianta simplesmente falar assim pra mim: é porque a Laricinha... Não, se a Laricinha fez isso, ela sempre se colocou no papel da linda, né? Da estrela. Enquanto tá tudo bem pra mim, tá tudo bem. Entendeu? Tô ganhando dinheiro, tá sendo legal, tá tudo maravilhoso. Agora, talvez se ela não tivesse acesso a esse dinheiro, aí é outro rolê. Aí é que deveria ter entrado um advogado na causa, na matéria, e ter comentado sobre essa questão. E cadê os pais da Larissa também, que não viu nenhuma sonora com eles durante a matéria? Cadê? Ou um advogado representado por eles? Não teve, não teve. Agora, vocês acham que eu vou acreditar numa matéria como aquela? Onde mostra áudio, filha expondo mãe? Filha expondo pai? Eu não considero isso. Eu não posso considerar essa história. Não posso. Eu posso sim, a partir do momento que eles simplesmente se alinharem. E volto a dizer para todos vocês: fecha-se uma porta, acende uma luz, coloca a família inteira, que desça o sarrafo, quebre o pau, gritaria, baixaria mesmo, ladeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, não faz mal. Lata d'água na cabeça, não tô nem aí.
mas que se resolva em família. Você não precisa ir para um Fantástico simplesmente fazer delação premiada do seu pai e da sua mãe. Eu não sou de acordo com isso. Eu não gosto disso e nunca vou aceitar esse tipo de desafio e de situação. Primeiro, porque pela minha família eu mato um. Vocês não têm ideia. Agora, não faça isso. Eu acho isso extremamente banal, sacal. E a gente sabe que essa história não vai acabar dessa forma, porque é pai e mãe. Daqui a pouco eles estão se falando. Agora, o senhor, seu André, o senhor deveria, no mínimo, ter se fechado como você se fechou durante todo esse tempo. E não vir com cartinha na internet agora, querendo pegar um holofote, sabe? Como, inclusive, o seu Thomas Costa publicou. Ai, porque eu já passei, eu entendo ela, porque eu passei por esse problema tóxico. E aí, tóxico é você, Thomas. Tóxico é você. Sabe por quê? Porque olha só a relação que você teve, inclusive com a própria Tati Zak, né? Então você não é a melhor pessoa para falar sobre relações tóxicas. Você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Então, ou seja, a partir do momento que você entra no meio da história, você só demonstra que você quer o quê? Palco. É isso que você quer. Porque se você abrir a geladeira e ver a luz, meu filho, você arruma o cabelo achando que é flash, sabe? Então não adianta vir com esse papinho pra cima de mim, aonde, porque talvez eu vou me solidarizar com ela, tal. A Jojo eu sempre acreditei, porque quem sempre criou a Jojo sempre foi a vozinha, sempre foi a tia, sempre foi a família ali, porque a mãe dela sempre ficou fora. Então a Jojo, eu concordo com tudo que ela disse, porque existem mães e mães. Agora, eu nunca vi a Silvana Tax simplesmente colocando a filha e não cuidando da filha. Ao contrário, eu vi ela cuidando muito da Larissa Manoela, de forma muito torta, inclusive, todas as vezes que eu vi, gritando, com o dedo na cara, sabe? Tipo, não vai entrar, com baixaria, escandalosa, sabe? Isso sim eu vi.